Graça e paz, irmãos. Hoje estaremos gravando mais um vídeo da nossa escola bíblica e é com muita alegria que nós o fazemos. E quero dar as boas-vindas a você que está assistindo a este vídeo e dizer o quanto estamos felizes de contar com a sua participação. Que bom que você está aí nos assistindo. Hoje nós estaremos abordando sobre o tema a palavra de honra do cristão. O cristão, ele tem a sua palavra. O cristão, ele prima por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele promete às pessoas. Esse tema, a palavra de honra do cristão, ele está baseado em Mateus 5, de 33 a 37. É uma das partes do Sermão do Monte. E nós vamos ler esse texto e diz: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus, ele estava ensinando sobre a palavra do cristão. Aqui Jesus estava mostrando a sua preocupação quanto àquilo que falamos, quanto àquilo que prometemos. A nossa lição de hoje, o estudo fala de vários aspectos da gente prometer a Deus, prometer às pessoas. E uma das coisas que ele deixa bem claro, ele diz que quem precisa jurar para ser confiável evidencia não confiar em si mesmo. Quer dizer, o juramento é algo que traz incerteza em relação à palavra da pessoa. O que Jesus quer nos ensinar é que basta a palavra do cristão, basta o viver do cristão, já é o suficiente, sem que seja necessário ele jurar por qualquer coisa. No Antigo Testamento havia juramentos. E Jesus, ele diz aqui no verso 33
também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Era o juramento em relação a Deus. Deus, ele não ensinava as pessoas a jurar em seu nome, não incentivava. No entanto, os homens faziam isso. Havia essa prática de juramento nos tempos remotos, podemos assim dizer. Essa era uma maneira do homem garantir a sua palavra. Ele também firmava pactos, não é? Confirmava os pactos. Eram decisões também nos tribunais. Os juramentos, eles não foram ordenados, como eu falei inicialmente, por Deus, mas, no entanto, foram permitidos. E havia pessoas até que juravam de forma precipitada. Muitas vezes nós temos, assim, não temos cuidado e juramos precipitadamente. Jurar já não é uma coisa correta, e ainda mais de forma precipitada, não é? Traz consequências sérias. E muitas vezes os juramentos eram precipitados. Em Provérbios 20, 25 diz: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Os juramentos, eles exigiam cumprimento de quem prometia, de quem jurava. Então era preciso que a pessoa cumprisse. Quer dizer, eles não confiavam na palavra das pessoas. E aí era preciso que elas jurassem. Já Jesus, ele mostra e nos ensina que a palavra e o viver do cristão por si só deve ser o suficiente, sem que seja necessário ao cristão qualquer tipo de juramento, não é? Jesus disse que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, não é? Nem por nenhuma outra coisa. Então, ele diz aqui que ninguém era obrigado a jurar ou fazer votos, mas se obrigava a cumprir quando os fazia. Então a pessoa era obrigado. Em 2 Samuel 19:7 diz: tão certo como vive Deus. Outros diziam: juro pelo Senhor, tomo a Deus por testemunha. Então havia muito esse tipo de prática, de voto, não é? E Jesus, ele nos fala, no verso 34, ele diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, quer dizer, não há necessidade, por ser o trono de Deus, nem tampouco pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser
cidade, ou a cidade do grande rei. Então, de modo nenhum, nós devemos jurar. O autor da revista aqui diz que a pessoa que sempre fala a verdade não precisa jurar, porque todos já sabem que ela sempre fala a verdade. Então, quem sempre fala a verdade, quem sempre vive na verdade, quem não tem medo da verdade, de falar a verdade, de dizer a verdade, de viver em verdade, não precisa estar julgando. Aliás, está fazendo juramento. Não é? É isso que o autor está nos falando. No Sermão do Monte, Jesus condena os juramentos falsos ou perjúrios. Quer dizer, pessoas que juravam falsamente. Então começavam a jurar e daqui a pouco estavam levantando falsos. Né? E Jesus disse que de modo algum jureis. Né? De modo algum o cristão ele deve jurar, mas ele deve viver da verdade, se alimentar da verdade, procurar a verdade. Não é? Jesus disse que a nossa palavra ela deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem da procedência do maligno. Ele diz aqui no verso 37, sejam, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, deve ser sim, aquilo que for sim, sim. Na hora de dizer não, não. Porque que passar disso vem do maligno. Ele diz aqui também uma coisa muito interessante. Ele diz: o cristão não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade. Quer dizer, não deve existir nada paralelo para nos fazer ter credibilidade. Só o viver do cristão, testemunho pessoal de vida dele, já é o suficiente para ele ter credibilidade e as pessoas crerem nele, acreditarem nele. Então o cristão não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade. Ele diz, mas deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. Quer dizer, as pessoas precisam confiar na palavra do cristão sem que seja necessário ele jurar, né? Por Deus, jurar pelos filhos. Eu já vi pessoas jurar pelos filhos, né? Pela alma da mãe. Não precisa nada disso. A nossa palavra, ela já é o suficiente. A palavra de Deus nos diz em João 8,44 que Satanás, ele é o pai da mentira, não é? Ele é o pai da mentira e ele se alimenta da mentira e incentiva as pessoas a mentirem. Então, nas relações humanas, o juramento na vida do cristão é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Só a palavra dele é o suficiente. Ele pergunta aqui, ele diz, você tem plena consciência de que sua palavra é aceita com naturalidade? Ou percebe que
quando fala, as pessoas ficam com o pé atrás. Se as pessoas ficam com o pé atrás, quando o cristão fala, significa que não vai ter juramento que resolva. Está entendendo? Se causa dúvida, não é? Não tem juramento que cubra essa lacuna que existe na vida do cristão. Então não pode haver lacuna nenhuma. Uma certa ocasião, uma irmã me falou que ela não tinha, que ela disse o seguinte, vamos colocar aspas, ela disse que não conseguia dizer algo que não tivesse uma mentira no meio. Ela disse, olha, mesmo uma pequena mentira, mas sempre que eu digo algo, tem uma mentira no meio e eu não consigo contar algo, falar algo que não tenha pelo menos uma mentira no meio. Ele faz aqui, o autor, uma série de questionamentos. Ele pergunta, em meu trabalho, quando sou questionado sobre o que faço, tenho tido a coragem de falar francamente para o meu chefe, sem temer as consequências? Será que no nosso trabalho nós temos tido uma palavra confiável? Será que as pessoas confiam naquilo que falamos, naquilo que dizemos? Ou será que as pessoas não confiam em nós? Será que as pessoas confiam na nossa palavra? Ele fala também aqui no casamento. A palavra do cristão, ela é sim, sim, não, não, também no casamento, em relação ao cônjuge, em relação aos filhos, não é? Tenho me dirigido ao meu cônjuge, ou à minha noiva, ou ao meu noivo, de maneira sincera e verdadeira, de modo a não precisar fazer qualquer tipo de juramento? Então, no casamento, a verdade é uma das coisas que é sustentáculo de um casamento. Um casamento ele não pode sobreviver sob mentiras, ou precisando de juramentos, ou precisando de qualquer outro subterfúgio. Nos negócios também, nos nossos negócios, ele diz, quando faço negócios, as pessoas com quem trato podem confiar no que digo, no que prometo e no que contrato. Quer dizer, nos nossos negócios, não é? Será que os nossos negócios refletem o cristão que somos? O tema é a palavra de honra do cristão. Será que a nossa palavra tem sido uma palavra honrada? Então, nos negócios é preciso haver fidelidade. Fidelidade. Ele fala também nas atividades da igreja, não é? No trato com os trabalhos na Igreja de Cristo, tenho prometido e cumprido? Será que eu tenho prometido e tenho cumprido? Muitas vezes fazemos promessas, principalmente no início do ano, né? Final de ano, 31 de dezembro, as pessoas costumam muito fazer promessas a Deus e dizer, no próximo ano não vou perder uma escola bíblica, não vou perder um culto, vou ler a Bíblia todinha. Quantas vezes eu já ouvi promessas assim e que não são cumpridas? Então, é preciso a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Tiago, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a nossa língua, com a nossa palavra.
não é? Que às vezes nós utilizamos a língua de todo jeito. Então, ter um prometido e cumprido, ter um assumido responsabilidade e honrado, minha palavra, será que as responsabilidades que eu tenho assumido na igreja, eu tenho realmente cumprido? Posso afirmar com convicção que o meu falar tem sido sim, sim, não, não? Será que o meu falar tem sido sim, sim, não, não? Será que as pessoas confiam em nós? Será que temos sido pessoas confiáveis? Será que a nossa palavra é uma palavra realmente de honra? Onde as pessoas possam realmente confiar e dizer, não, esse daí ou essa é diferente, tem uma palavra diferente, aquilo que essa pessoa diz é a verdade, nós não precisamos de procurar testemunhas, não precisamos de ouvir outras pessoas. Há pessoas que precisamos confirmar aquilo que ela diz e perguntar não sei quantos outros, ouvir de outros. E às vezes até no nosso meio nós temos encontrado pessoas assim que não são confiáveis e que às vezes nós precisamos confirmar determinadas histórias com outras pessoas. Nosso desejo é que a nossa palavra ela seja sempre uma palavra de honra, uma palavra de confiança, uma palavra confiável. Na próxima semana, nós estaremos estudando negação e afirmação na vida cristã. Tema muito importante que estaremos abordando mais uma vez para a nossa escola bíblica. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe dê um bom início de semana. A semana ela está apenas começando. E que Deus te conceda um bom início de semana, uma semana de vitórias, uma semana de conquista para a glória do nosso Deus. Amém.